O céu vai rugir, o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Diga isso ao Senhor. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vive está aqui Dentro de mim, ungido como um leão. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, ungido como um leão. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, ungido como um leão. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, ungido como um leão. Ele ruge como um leão. Ele ruge como um leão. Vivo, Ele está em nosso meio, por isso nós adoramos. Nós dizemos nessa noite que nosso coração pertence a Ti, Jesus, e nós nos entregamos completamente a Ti, Espírito Santo. Independente de onde eu esteja, Deus, independente de qualquer dificuldade que eu estou passando, eu quero declarar que o meu coração pertence a Ti, Jesus. No mais profundo do mar, nos mais altos e mesmo que o medo chegar, Tu estarás comigo. Nunca esteve longe de mim. O meu coração te pertence. O meu coração te pertence. O meu coração te pertence. Declare isso ao Espírito Santo nessa noite. Em tudo que eu sou, em tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a Ti, só a Ti, Deus. Em tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a Ti, só a Ti, Deus.
Será que você pode fazer essa oração nessa noite e declarar que tudo que você tem pertence a Ele, principalmente o teu coração? Meu coração pertence a Ti, Espírito Santo. Oh, oh. Eu não sou nada sem Ti, Senhor. Declare. Mais profundo, eu sei que Tu está comigo. Nunca esteve longe, Ele nunca esteve longe, Ele sempre esteve perto. Oh, declare: meu coração Te pertence. Planejo ser, pertence a Ti, só a Ti, Deus. E tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a Ti. Desejamos, Pai, Tua presença. Nós queremos, Deus, ter cada dia mais fome, mais sede por Ti. Renova em nós, Deus, essa paixão por Ti, esse amor pelo Senhor, pela Tua presença nessa noite. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. É por mim, é por você, diga: traz luz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Queridos, se você pode ir na sua casa, coloca a mão no teu coração. Paizinho, nós te agradecemos por essa oportunidade de te adorar, oportunidade, ó Deus, de elevar ao Senhor o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento. Oh, Paizinho, em meio a tanta situação, tanta gente preocupada com tanta coisa, e nós temos o privilégio de te adorar, de te bendizer, de te exaltar. Queremos dizer, papai, seja adorado nesse ambiente, seja adorado, seja adorado, seja adorado, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém. Queridos, eu queria dizer que estou muito feliz com esse momento nosso aqui, muito feliz. Creio que Deus tem algo precioso para as nossas vidas nesta noite. Queria ler um texto aqui com você, que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, no verso 7. 2 Coríntios, capítulo 8, no verso 7. Olha só o que a Bíblia diz: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm um para com os outros, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Queridos, o apóstolo está falando aos coríntios que é tão privilegiado por ter a oportunidade de contribuir, e falando às igrejas também, que nós que temos essa oportunidade somos privilegiados, porque não contribuímos com a causa humana, com a causa corriqueira, com uma causa simples, natural, humana, trivial, não. Nós contribuímos com a expansão do reino de Deus. E isso é tão precioso, porque quando a gente entende esse princípio, de que temos esse privilégio de contribuir com os santos, e também cumprir um princípio e ter as comportas dos céus abertas sobre as nossas vidas, nós entendemos que Deus se preocupa com a gente nos mínimos detalhes. Eu quero orar com você a respeito desses dias. Queridos, Deus tem suprimento para a nossa casa, Deus tem suprimento para a nossa família, Deus tem suprimento para aquelas contas que às vezes vai ficar fora do orçamento. Deus tem suprimento para nós. Por quê? Porque eu tenho certeza que aí no seu coração tem um coração desejoso em contribuir com a expansão do reino dele na terra. Eu queria orar com você. Você que gostaria de contribuir, você pode contribuir através da nossa conta, através de transferência, DOC, TED. Também temos a facilidade dos cartões, Chama um dos pastores aqui da igreja, a gente vai até você com uma maquininha de cartão e Deus vai abençoar a sua vida, não porque você vai estar barganhando com Deus, mas porque Deus, ele segue uma diretriz de princípio. Ele não tem compromisso com o homem, mas ele tem compromisso com a palavra dele, amém? Quero orar com você agora, para que Deus realmente venha aquecer o teu coração para esse tempo de conquista, para esse tempo onde Deus vai suprir as suas necessidades. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, papai. Eu quero orar agora, Deus, como igreja do Senhor. A tua palavra nos diz que se pedirmos crendo, nós vamos receber. E nós queremos pedir agora em oração, queremos declarar, ó Deus, eu profetizo, ó papai, sobre cada pessoa, sobre cada realidade financeira, Deus, a bênção do Senhor, Deus, que o Senhor venha desbravando esse coração incrédulo e venha, ó Deus, levando ele para um nível diferenciado, que ele possa experimentar o que o Senhor tem preparado nesses dias. Eu quero declarar isso no nome
de Jesus. No nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Quero agradecer esse pessoal tão top aqui, que nos levou a esse momento tão precioso. E queria te dizer que hoje nós estamos muito felizes porque Deus nos deu uma oportunidade de ouvir dele. Ouvir de Deus é algo sobrenatural. Eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus, que está aqui em 2 Pedro, né? Um texto da palavra de Deus que está aqui em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Olha só o que a palavra de Deus diz. Seu divino poder nos deu todas as coisas em que necessitamos para a nossa vida, para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria virtude e glória. Verso 4: por intermédio destas, Ele nos deu as suas graciosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Queridos, nós temos nesses dias um desafio. O nosso maior desafio hoje é um desafio na alma. A nossa alma, ela está sendo desafiada nesses dias a dar um advance para a excelência. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa pessoa que se deixa ser promovida para a excelência. E quando a gente começa a observar que nesses dias, mais do que nunca, nós precisamos disso. Eu lembro de uma frase do Will Durant, que fala o seguinte: nós somos repetidamente o que fazemos. Nós somos o que repetidamente fazemos. A excelência, então, está não numa ação, mas num hábito. O hábito promove a excelência quando eu entendo que esse hábito, ele é de acordo com um plano superior. Ele faz parte de um nível diferenciado. Deus, Ele quer mover a minha vida, mover a minha alma, mover as minhas intenções para uma vida que tenha hábitos baseados na identidade que é formada a partir da base que é Jesus. Essa base que é Jesus, ela provoca na minha vida hábitos que vão formar em mim e em você algo diferenciado. Vai formar em mim e em você coisas poderosas. No texto que nós lemos, no verso 3 aí de 1 Pedro, né, no capítulo 1, de 2 Pedro, capítulo 1, a palavra de Deus diz que nós somos levados a viver uma estrutura espiritual. Uma estrutura que não é uma estrutura natural, é uma natureza divina. É lá que, quando eu entrego a minha vida para Jesus, ou quando eu reconheço Jesus na minha vida, quando eu entrego o meu coração a Deus, eu preciso entender que a partir desse momento, faz parte de mim uma natureza divina. E agora eu vou ser alçado para viver dia após dia nessa natureza. Mas o que o diabo às vezes tenta fazer? Tenta me colocar vivendo numa natureza que está corrompida, está distorcida. E é onde eu preciso levantar os meus olhos e perceber que a minha natureza não é essa que às vezes as situações tentam me modelar para viver. E aqui, queridos, nós precisamos começar a vivenciar que Deus, Ele nos criou, nos salvou, nos chamando para planejar algo diferenciado dentro desse know-how de natureza divina,
em que as áreas das nossas vidas, a nossa existência, a nossa família, o nosso trabalho, as nossas vidas, elas começam a ter um sentido de existência além do que simplesmente passamos, além do que vivemos. Queridos, Deus, Ele pensa muita coisa ao meu e ao seu respeito. E aqui nós estamos nesse tema aqui, promovidos à excelência. Eu queria falar para você 3 tópicos rapidamente, que me leva a ser alçado para esse nível, para esse advance. Esse mês aqui na nossa igreja local, nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo o mês do promover. O mês que Deus quer promover a minha e a sua vida para um nível diferenciado. Um nível que não está na esfera natural. E isso é tão poderoso. E a primeira coisa que eu quero falar, que Deus, para alçar eu e você, para levantar, para tirar do nível que às vezes vivemos e levantar o nosso nível, Deus quer primeiro levar-nos a alterar os nossos pensamentos. Deus quer mudar os nossos pensamentos. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, no verso 1, que Paulo, ele estava rogando aos irmãos, pelas misericórdias, que eles oferecessem um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional. Porque esse culto racional ia trazer para aqueles irmãos um culto pensante, um culto onde eles iam entregar para Deus algo realmente que ia sair do interior da alma. E ele continua falando: olha, mas vocês não podem se amoldar ao padrão desse mundo, mas transforme a renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então Paulo, ele dá uma instrução para que as pessoas pudessem comprovar. Mas através de quê? Através de uma renovação na mente. Tudo começa na nossa mente. Eu preciso mudar a minha forma de pensar. Eu preciso ter minha mente renovada pelo Senhor Jesus, renovada pela palavra. Queridos, Deus nos chama para pensar grande. Por quê? Porque nós somos participantes da natureza divina. Nosso Deus, Ele rege o universo. O nosso Deus, Ele criou todas as coisas. Tudo que há, Ele criou. E Ele chama eu e você: olha, você é filho de um Criador. Você não pode ficar pensando nessas coisas, e essas coisas dominando a sua vida. Não, eu estou te chamando, venha pensar com o meu pensamento. Um pensamento de grandeza. Nós precisamos combater. Então, dia após dia, a incredulidade que às vezes tenta nos afundar nos nossos próprios conceitos. E aqui está algo interessante, porque se eu não combater os pensamentos, então eu não vou conseguir alçar para essa natureza divina, porque o campo de construção primário do ser humano é o pensamento. Salmos capítulo 2, no verso 8, olha só a grandeza do nosso Deus. Ele fala o seguinte: olha, pede-me as nações, e eu te darei como herança todas até os confins da terra, como tua propriedade. Olha que grandeza de pensamento de Deus. Se eu não pensar como Deus, eu vou achar: não, mas isso aqui é muito sem noção. Mas se eu penso como o pensamento de Deus, eu começo a ver palpável, isso é palpável. João capítulo 15, no verso 7, ele diz: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, então pedirão o que quiserem, e será concedido. O que você está precisando?
O que você está precisando? O teu pensamento em Deus pode tomar posse disso. E isso é tão precioso, queridos, porque Deus, Ele disponibiliza isso para os teus filhos. Para os teus filhos. Tem um texto na Bíblia, lá em Marcos capítulo 9, a partir do verso 20 ali. Eles trouxeram um menino para Jesus, atormentado de espíritos malignos. Ele caía no chão, caía rolava no fogo, espumava a boca. E a Bíblia diz que trouxeram esse menino para Jesus. Esse menino, então, quando viu Jesus, começou a rolar, começou a dar aquelas convulsões. E aí, verso 22, olha só. A Bíblia, ela é tão preciosa que esse menino, ele tinha esses tormentos todos. Mas só que a Bíblia diz que no verso 23 Jesus fala para aquele pai, né, que trouxe aquele. Muitas vezes, olha, mestre, aquele pai chega, mestre, muitas vezes o meu filho é lançado no fogo, é lançado na água, e ele está à beira da morte. Tenha compaixão, ajude-nos. Aquele homem chega para Jesus, e Jesus fala: tudo é possível ao que crer. E aqui entra algo interessante no verso 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: olha só que precioso. Ele falou: ajuda-me a vencer a minha incredulidade, mestre. Jesus tinha acabado de falar para ele: tudo é possível ao que crê. Mas ele reconheceu que o coração dele era um coração permeante de coisas terrenas. Era um coração natural. É um coração que assistia a um evento e logo se poluía. Mas ele vai para Jesus e fala: mestre, eu sei que tu podes, mas eu não acredito de verdade. Mas me ajuda a tirar desse coração essa incredulidade. Talvez você também esteja numa situação como essa. Você olha tanta coisa, vê tanta coisa, e você fica: papai, eu queria tanto confiar, eu sei que as tuas palavras são verdades, eu sei, eu já li, eu já vi testemunhos, pessoas contando, mas pai, eu não acredito. Deixa eu te dizer, hoje você tem a oportunidade de chegar para o teu pai e dizer: pai, me ajuda a acreditar, me ajuda a confiar. E ele com certeza vai te atender, porque ele atendeu aquele rapaz. A Bíblia diz que ele, quando Jesus viu a multidão se ajuntando, ele repreendeu o espírito maligno, dizendo: espírito imundo e surdo, te ordeno que deixa e nunca mais entre nele. E imediatamente o menino ficou restaurado. Qual situação na sua vida que lhe falta fé? Se você começa a pensar no que Deus está fazendo e te falta fé, Deus hoje pode promover você para esse nível de realmente criar estruturas divinas no teu coração. Aqui em Filipenses capítulo 4, no verso 12 e 13, o apóstolo Paulo, ele estava instruindo os filipenses a ter uma estrutura mental forte, firmada, porque se a estrutura na mente é forte, é firmada, então logo outras coisas serão resultantes disso. E ele fala: olha, eu sei passar necessidade, eu sei ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja alimentando, ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Por quê? Porque eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece. O que você acha que não pode? Hoje Deus nos leva a começar a construir na nossa mente, arrancando aquela mentalidade
raquítica, sem fundamentos bíblicos, fundamentado em tanta coisa que a gente vê. Não, Deus quer colocar fundamentos da palavra dele na tua vida. E aí Ele vai tirar do teu coração as reclamações, as críticas, as murmurações, todo o processo cético que tem aqui dentro. Ele começa a arrancar. Sabe por quê? Porque o teu pensamento vai produzindo uma limpeza na tua vida. Queridos, quando nós não renovamos a nossa mente, nós começamos a morrer intelectualmente, começamos a morrer psicologicamente, espiritualmente, começa a morrer. Por quê? Porque a vida que é Jesus, a vida que está na natureza advance, na natureza alta, em alto plano, em alto nível, ela não tem condições de me levar. E aqui, queridos, nós precisamos observar que essa natureza divina, ela nos leva a viver por visão e não por vista. Não, eu tenho uma visão de quem Deus é. Eu não vou até onde a vista a respeito de Deus. Não vou só até a vista, não. Quando eu assisto um filme de fé, e aí eu saio de lá bombando e tal, quando eu vejo uma pessoa contando um testemunho, e aí, rapaz do céu, aí eu bombo, aí eu saio de lá, Deus vai fazer na minha vida, e eu vou fazer, e vai acontecer. Mas quando passa aquele momento da vista, e aí as coisas começam a se desfazer, e logo a minha alma, ela fica lá com um buraco, ela vai lá e volta a forma do buraco dentro dela. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo, Ele quer gerar na gente pensamentos grandiosos. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Nós temos a mente de Cristo. Ninguém vai além daquilo que é capaz de pensar. Nós precisamos entender isso. Nós vamos além por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Queridos, Provérbios, ele fala algo interessante. Lá no capítulo 23, no verso 7, a parte A lá, ele fala: como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. Então deixa eu te dizer uma coisa: leva os teus pensamentos a Deus. Deixa Deus dizer aquilo que Ele pensa a teu respeito. Um dos exemplos da palavra de Deus que fala a respeito disso é lá o exemplo de Moisés. Se você for parar para poder ler a história de Moisés, Moisés teve que tirar o povo de Israel, não era do Egito, era da mentalidade de escravo. Eles tinham saído do Egito, mas continuava com o Egito dentro deles. Deixa eu te dizer, às vezes é muito complicado. Às vezes nós saímos de uma certa situação, mas aquela situação não sai da gente, fica perseguindo. Parece que toda hora vai acontecer ali um déjà vu. Deixa eu te dizer, é com a mente renovada que nós enxergamos o que Deus tem para nós. É com a mente renovada que nós conseguimos ter visão daquilo que nós vamos fazer em Deus. Eu preciso arrancar as fortalezas instaladas na mente. Eu preciso arrancar. E aí, queridos, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso do 2 ao 5, Paulo, ele fala: olha, a minha mensagem, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas. Não. A minha palavra, ela não consiste em palavras de sabedoria. Não, também não. Elas consistem em demonstração do poder do Espírito que vem de Deus. Aqui Paulo está falando que a mente elevada, ela é capacitada pelo poder que vem de Deus. Verso 5, ele diz o seguinte: para que a fé em que vocês têm não baseasse na sabedoria humana, mas no poder
de Deus. É no poder de Deus que precisa estar a minha fé. É no poder de Deus que precisa estar a tua mente. É no poder de Deus. É lá que precisa ser estruturada aquilo que você vai ser amanhã. Segunda coisa que eu quero falar é que nós precisamos mudar a nossa linguagem. Em Efésios capítulo 4, no verso 29, 4:29 de Efésios, olha só o que a Bíblia diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Olha que interessante. Tudo começa com a estrutura da mente. Mas a gente percebe que quando a estrutura da mente é fragilizada, automaticamente começa a sair da minha boca palavras que não condizem com aquilo que é de estrutura de Cristo em mim. E Deus me leva a falar aquilo que eu tenho. E o que eu tenho? É a estrutura de Cristo em mim. Mateus capítulo 12, verso 34, o coração, a boca fala o que o coração está cheio. O que tem lá no coração, o que está tendo no nosso coração. O que tem no nosso coração tem que ser algo que vai impulsionar as pessoas que estão à nossa volta. E hoje muita gente está falando aonde? No Facebook, no Instagram. Muita gente fala tanta coisa, mas de 10 postagens que a pessoa tem, não tem nenhuma postagem para levantar o teu irmão dele que está ali perto dele. Deus nos leva hoje a viver um cristianismo onde o que sai da minha boca é palavra de Deus, é palavra de transformação, que vai levar o meu irmão de um lugar para um nível diferenciado. Eu preciso ter o comprometimento como aquela pessoa que acredita na palavra de Deus e que enche o coração de coisas que edificam, primeiro a minha vida, depois as pessoas. Queridos, nossa boca foi feita para proferir, para falar, para dizer o que abençoa. Se eu tenho uma mentalidade excelente, a minha linguagem vai ser excelente. Esses dias, isso é tão sério, queridos. O que você coloca na mente, o que você se expõe, você vai acabar fazendo, vai acabar falando. Esses dias eu estava com meu filho em casa e eu fui assistir um desenho com ele. Eu estava lá assistindo o desenho com ele, e aí um desenho, é Moana o nome desse desenho. E aí eu estou lá assistindo o desenho com ele e tal, e ele achando muita graça e tal e tal. E daqui a pouquinho ele começou a cantar a música da Moana lá, e eu vim para a igreja. Cheguei aqui na igreja, estava limpando ali umas coisas, arrumando umas cadeiras, e estava lá cantando: onde eu vou, ninguém pensou. Eu cantando a música da Moana. Aí minha esposa estava perto de mim e falou assim: mas essa música aí não é do ambiente aqui, não? Mas por que, queridos? É natural. É só eu começar a alimentar a minha mente com determinada coisa, eu vou estar me comportando daquele jeito, fazendo daquele jeito, falando daquela forma. Por isso que a Bíblia diz que as más companhias prejudicam, porque ela leva você a um ambiente que vai te expor a situações diversas. Deus está querendo arrancar a gente das companhias, arrancar a gente das coisas que não o agrada e nos levar para um nível onde eu e você seremos firmados em conceitos eternos, em conceitos que vai levar eu e você a lugares altos, e não vai ser levado como vento aí diante de uma coisa ou outra. Nós precisamos preferir palavras otimistas, inspiradoras, palavras que motivam, no particular e no público, porque uma coisa vai ser reflexo da outra. E aqui nós precisamos ter o comprometimento de lavar a mente diariamente com a palavra de Deus, para que eu comece a expressar essas coisas tão preciosas. O Evangelho de Jesus, esse Evangelho que Jesus nos ensina,
é um evangelho que tem poder nele. Poder, mas é um poder que faz eu mentalizar, é um poder que faz eu falar, mas também é um poder que me leva a uma ação. A Bíblia conta uma história de Eliseu. Eliseu, ele chegou perto de uma fonte de água e estava jorrando água amarga. Ah, querido, estava jorrando água amarga, mas Eliseu chegou para ele e falou: até hoje, você jorrou essa água, mas a partir de hoje, você permanecerá jorrando água limpa. E a Bíblia diz, está lá em 2 Reis capítulo 19, 2 Reis capítulo 2, verso 19 ao 22, e a Bíblia diz que imediatamente aconteceu conforme a palavra daquele homem. Declare sobre a tua casa, declare sobre a tua família. Jesus diz que nós somos sal da terra, nós precisamos lançar sal, proclamar a palavra, viver essa vida abundante sobre a casa, sobre a família, sobre as pragas que vêm à nossa tenda. E terceiro e último ponto que eu quero falar aqui: Deus quer nos levar com a mente renovada, com palavras de fé, a mudar as nossas ações, as nossas atitudes. Queridos, não tem cabimento eu ler a palavra de Deus, eu falar a palavra de Deus e não ter atitude mudada. Isso não vai acontecer com você, não acontece com ninguém, é algo automático. Quando uma pessoa não tem a vida mudada, a vida prática, a atitude mudada, você pode ir lá, que tem algumas coisas que estão flageladas, mente cauterizada, palavras torpes, porque é um transbordar inevitável. Nossas atitudes precisam estar de conforme o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para mim ir aqui, eu vou com ação, com atitude. A Bíblia diz que quando Moisés foi libertar o povo do Egito, Moisés chegou para Faraó para falar sobre as pragas. E querido, já pensou se Moisés tivesse chegado: ó Faraó, o negócio é o seguinte, eu estava lá na minha casa sentado e eu pensei uma coisa aqui, ó, vou te dizer, ó, vai vir praga sobre a tua vida, sobre o teu reino, sobre todo o Egito vai vir praga. Querido, qual é o poder que Faraó tinha para gerar praga no Egito? Nenhum poder. Mas porque Faraó estava pautada numa palavra que tinha vindo de Deus, então aconteceu. Quando eu estou agindo pautado numa palavra que vem de Deus, o milagre acontece na minha vida e na sua vida. Quando eu estou pautado, e não foi só uma vez não, e não é só uma vez não. Outra ocasião estava lá Moisés na beira do Mar Vermelho. Ele foi aonde? Falar com Deus. E Deus disse para ele o quê? O que você tem na mão, Moisés? É Deus que diz. Quando Deus diz, nada pode impedir a tua vida. E aonde Deus está dizendo? A palavra dele está dizendo o tempo todo na minha e na tua vida. O tempo todo a palavra de Deus está jorrando essas palavras que transformam, que restauram. Aqui em Êxodo, em palavra, e Moisés, ele tinha uma seriedade com isso. Aqui em Êxodo capítulo 33, no verso 14 e 15, ele fala claramente: Senhor, eu vou para o Egito, eu vou fazer isso, eu vou libertar o povo, beleza, mas eu não vou sair daqui se o teu diz, se a tua palavra não for comigo. Querido, nem me envies, nem me mande, não me deixe sair daqui. Às vezes nós temos ações baseadas na nossa própria mente, e não baseado na palavra de Deus. Mas Isaac, o que eu preciso ter, pastor, na minha mente, dia após dia, todo o tempo? O que precisa estar cravado aqui na minha mente? Anota 4 pontos aí rapidinho. Olha só, primeiro, que você é amado de Deus. Deus te ama.
Ele te ama, você é amado de Deus. Aqui em João capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus diz que você é amado dele. E ele te amou de tal maneira que deu um filho, para que você fosse resgatado, para que você sentisse o amor dele na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu queria agora que você que nunca experimentou o amor de Deus, você que nunca pegou a sua vida todinha e entregou ela para Jesus, eu queria que você curvasse a tua mente agora, curvasse o teu coração, curvasse a tua cabeça, que eu vou orar com você agora, e você vai repetir algumas palavras que eu vou dizer. Deixa eu te falar, esse amor quer invadir a tua vida, esse amor quer tirar você desses pensamentos iguais, todo dia igual, para um pensamento onde a palavra se renova a cada manhã. Todo dia quando você for ouvir a Deus, Ele vai ter uma palavra linda, nova para a tua vida. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, repita comigo, você que quer entregar sua vida para Jesus e experimentar esse amor. Senhor meu Deus, nós estamos aqui, ó Deus, com essas pessoas, com corações desejosos de experimentar uma vida abundante no Senhor. Eu queria, papai, agora, nesse momento, que o Senhor comece a transformar o coração dela. Deus, porque ela vai repetir comigo essas palavras e que teu Espírito Santo comece a gerar uma novidade de vida na vida dela. Em nome de Jesus. Ora comigo, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida toda nas tuas mãos. Senhor, eu não quero a partir de hoje pensar em tanta coisa que polui a minha mente e não me leva a lugar algum, mas a partir de hoje escreva meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela para o grande dia do arrebatamento. Amém, amém. Queridos, isso é tão precioso, isso é uma oportunidade única. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, a Bíblia diz: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor a vocês, para que por meio de vocês se cumpra toda a riqueza. Aqui em Romanos capítulo 8, no verso 35, a palavra de Deus diz: olha, mas quem me separar do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentaremos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha, querido, deixa eu te dizer uma coisa: a partir desse momento nada vai poder trancar a tua mente, o teu coração, as tuas palavras e as tuas ações, porque você está escondido em Deus. Segundo, que eu quero dizer para você, que é coisas que Deus diz a teu respeito: você é forte. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, no verso 9 e 10: mas Ele me disse: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder te aperfeiçoa é quando você está fraco. Você é forte. Lá em Josué capítulo 1, verso 9, o próprio Deus dando instrução para Josué: Josué, seja forte e corajoso, não te apavore, Josué. Uma coisa você precisa fazer: não aparte da tua mente, da tua boca, o livro desta lei. Se você não apartar da tua boca e da tua mente o livro desta lei, eu estarei contigo, você vai vencer, você vai conquistar, nada vai te parar. Queridos,
Terceira coisa que você precisa ter ciência, que você está seguro. Você está seguro. Ei, atitude de ciência. Eu estou seguro. Quando eu vou deitar, em paz eu deito, logo pego no sono, porque Tu, ó Senhor, me faz repousar em segurança. Está em Salmo capítulo 4, verso 8. Eu estou seguro. Salmos capítulo 28, verso 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele eu recebo ajuda e o meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico darei graças. Eu estou seguro. João capítulo 10, no verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancar você da minha mão. Deus tem você na palma das mãos dele. Nada pode arrancar você de lá. Nada pode destruir os teus caminhos, se eles estiverem de acordo com o pensamento que pensa Jesus a teu respeito. Nada pode te arrancar de lá. Pode cair 1000 de um lado, 1000 do outro, 10.000 do outro, não vai ser atingido a tua casa, porque você está seguro e Ele tem você na mão. Última coisa, você não está só. Nunca, jamais você não está só. Por isso não tema. Isaías capítulo 41, no verso 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medos, eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu seguro na tua mão direita vitoriosa. É na tua mão que eu seguro. Jeremias capítulo 15, no verso 20. Olha só, escute isso. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada. Diante deste povo lutarão contra você, mas não vencerão, pois estou com você para resgatá-lo, salvá-lo, declara o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. O escudo da tua casa é o Senhor Jesus. Você precisa ter essa atitude de saber. E eu tenho certeza absoluta que nada vai poder te atingir. Nada. Queria que você ficasse de pé aí onde você está, na sua casa. Nós vamos cantar junto uma canção. Uma canção que declara exatamente o que Deus diz a teu respeito. Queria que você levantasse a tua mão onde você estiver, que você adorasse a Deus nesse momento, que você que achava que não tinha nada a ver com o poder divino de Deus sobre a tua casa, deixa eu te dizer uma coisa, agora é tua hora de você começar a vislumbrar a visão de Deus a teu respeito. Queria que você colocasse comigo aí, cantasse comigo, adorasse a Deus comigo, essa canção que o pessoal vai colocar aí, amém? Oh, aleluia, nós te adoramos, papai. Oh, xarabacarabanarabá, xarabás, nós te adoramos, nós te adoramos. Oh, luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. podem dizer o que for, pode dizer o que for. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Receba o conforto de Deus agora. A tua voz me lembra e me Ouça a diz voz de que Deus dizendo para você quem você realmente é. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti.
o Senhor diz ao meu respeito. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Quero declarar sobre a tua casa uma semana poderosa, uma semana de vida, uma semana de transformação, uma semana onde a tua vida é pautada naquilo que Ele diz a teu respeito. Que Deus te abençoe poderosamente. Aleluia. Meus fracassos e as vitórias te darei.